Olá, turma, tudo bom? Mais uma vez, mais um encontro, né? Graças a Deus, todos em paz e com saúde. Bem, hoje nós vamos tratar, né, das cadeias carbônicas, dando continuidade ao estudo da química orgânica, certo? Professora Leilane, professor Adriano. Então, vamos focar, né, nas cadeias carbônicas. Vamos recordar um pouquinho o que a gente viu na aula passada sobre ligações do carbono. Nós vimos que o isótopo mais abundante do carbono tem seu número atômico 6 e massa 12. Então, isso quer dizer o quê? Que o carbono ele é composto por 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Seus elétrons são distribuídos em duas camadas eletrônicas, como nós vimos aqui. Na aula anterior, nós tratamos essa distribuição usando o diagrama de Linus-Pauling. Recordam? Então, vamos lá. 1s2, 2s2 e 2p2. Vendo que a última camada aqui, ó, que é representada pela camada L, né? 2s2 e 2p2, nós temos 2 e 2, não é isso? Nós temos aqui, ó, 2 e 2. Então, isso implica dizer que nós vamos ter quantos elétrons? 4 elétrons na última camada. Vale lembrar que, obedecendo à regra do octeto, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Logo, de acordo com a regra do octeto, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Por isso, ele vai realizar ligações químicas, né, com outros átomos para se estabilizar, realizando assim 4 ligações químicas. Por isso, ele é classificado hoje como tetravalente, né? Então, vamos continuar. Então, aqui nós temos os tipos de ligações, né? Nós vimos que o carbono ele pode realizar ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Mas vamos lá, ligação sigma é uma das ligações que o carbono realiza. Ela acontece de forma frontal, como vocês observam, e de todas é a ligação mais forte, certo? Aqui nós temos uma ligação PP, SP ou SS. Mas o que implica dizer que toda ligação sigma, que é representado por este símbolo, certo? Toda ligação sigma, o símbolo da ligação sigma, toda ligação sigma será obrigatoriamente uma ligação simples, né? Então, lembrando que a ligação simples ela é representada por um tracinho, ok? Temos ainda a ligação π. A ligação π, aqui o símbolo do π, né? Lembra um pouco matemático esse símbolo. Ela ocorre paralelamente. Então, isso quer dizer uma ao lado da outra. E é mais fraca. Então, essa ligação π, pessoal, ela caracteriza a ligação, né? Onde existe o que? A presença de uma ligação dupla. Então, a ligação π, ela vai estar caracterizando, né? Muitas vezes, ela nunca vai estar sozinha, ela vai estar sempre acompanhada de outra ligação, podendo ela estar presente numa ligação simples ou numa ligação dupla. Então, olha só, a primeira ligação entre dois átomos é sempre sigma. Se existir uma segunda ou uma terceira, esta será sempre π. Então, isso implica dizer que os átomos de carbono, ele realiza o quê? Ele pode realizar uma ligação simples, não é isso? Se ele realizar uma ligação simples, essa ligação ela vai ser sigma. Se ele realizar uma ligação dupla, essa dupla ligação já vai ser uma ligação π. E se ele realizar uma ligação tripla, essa terceira ligação também já será uma ligação π, certo? Então, vamos lá. Ligações no carbono. O carbono pode se ligar a outros elementos através de ligações covalentes, né? Nós vimos aqui, ó, a ligação simples, que é sempre uma ligação sigma. Quando ocorrer uma ligação dupla, nós vamos ter nessa dupla ligação uma ligação sigma e uma π. E em uma tripla ligação, nós teremos uma ligação sigma e duas ligações π, certo? Não esqueçam disso. A ligação covalente ela é a ligação existente nas ligações de carbono.
Então, essa ligação é o tipo de ligação onde ocorre o quê? Compartilhamento de elétrons. Então, ligação covalente, ela acontece através do compartilhamento de elétrons. É o tipo de ligação presente nas ligações de carbono, ok? Então, vamos exercitar um pouquinho? O gosto amargo da cerveja é devido às seguintes substâncias de fórmula estrutural plana. Aqui temos a fórmula estrutural. Essa substância, denominada miceno, provém das folhas de lúpulo adicionadas durante a fabricação da bebida. O número de ligações π presentes na estrutura do miceno é igual. Então, o que é que a questão está pedindo? Está pedindo exatamente o número de ligações π presentes. Então, nós sabemos que a ligação π ela vai se encontrar onde? Em uma ligação dupla ou em uma ligação tripla. Visualizando o composto, nós já detectamos aqui, ó, uma ligação dupla. Então, se tem uma ligação dupla, vai ter uma ligação π, né? Novamente aqui, ó, uma ligação dupla, nós vamos ter uma ligação π, certo? Aí temos aqui outra ligação, ó, estão vendo aqui, ó, ligação dupla, então mais uma ligação π. Então, qual o número de ligações π presentes? 1, 2, 3. Alternativa A. Fácil, né? Gostaram? Que bom. Então, vamos seguir. Cadeias carbônicas. Cadeia carbônica é exatamente o que? A ligação entre carbonos. Quando um átomo de carbono liga-se a um outro átomo, está formando uma cadeia carbônica. Então, essas cadeias carbônicas, elas podem ser simples e podem ser muito longas. Então, dentro da cadeia carbônica, nós temos que identificar quem é essa cadeia principal. Quem é ela, na verdade? É a maior sequência de carbonos dentro de uma cadeia, ou seja, a maior sequência de carbonos uns ligados aos outros. Necessariamente, essa cadeia ela não precisa ser uma linha reta, ela pode fazer vários percursos, mas desde que esteja numa sequência de carbonos, certo? Se a cadeia apresentar carbonos terciários ou quaternários, lembram que é carbono terciário? Um carbono ligado a 3 outros carbonos. E carbono quaternários? É um carbono ligado a 4 outros carbonos. Então, se na cadeia apresentar carbono terciários ou quaternário, teremos mais de um eixo na molécula. Porém, o eixo com a sequência de carbono mais longa, certo? Olha o detalhe. A cadeia de carbono mais longa será considerada a cadeia principal. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Observe que nós temos aqui um eixo, tá vendo? Porque esse carbono é terciário. Ele está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. Então, para eu considerar a cadeia principal, eu tenho que analisar qual é a sequência mais longa. Se eu considerar partindo daqui, ó, 1, 2, 3. Então, essa sequência só vai ter 3 carbonos. Vamos analisar a outra sequência. 1, 2, 3, 4. Essa sequência já passa a ser maior, né? Como essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é maior, é aqui tem 4 carbonos. Então, aqui tem 4 carbonos, eu considero, né, a cadeia principal. E tudo que está fora dessa cadeia principal, que é esse caso aqui, ó, esse CH3, tudo que ficar fora, tanto faz ser na parte inferior como na parte superior. Ficou fora da cadeia principal, eu estou classificando como ramificação, certo? Ramificações. A classificação das cadeias, de fato, ela pode acontecer da seguinte forma. A cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Ela é aberta, quando ela é aberta, ela também pode ser chamada de acíclica ou de alifática. As cadeias abertas, na verdade, elas não apresentam, né, a grande característica, elas vão estar sempre apresentando o quê? Extremidades, certo? É uma característica das cadeias abertas. Ela vai estar apresentando aqui, ó, extremidades, beleza? Como a gente observa, ó, uma sequência, eu tenho pontas livres, né, que são extremidades. Já a cadeia fechada, que também pode ser chamada de cíclica, ela vai estar sempre formando um ciclo, ou um núcleo, ou um anel, não importa. E um detalhe importante que vai diferenciar das cadeias abertas, ela não apresenta extremidade, certo, pessoal? Então, detalhe, cadeias abertas apresentam extremidades, cadeias fechadas não apresentam extremidade, formando sempre um ciclo.
independente do formato desse ciclo, beleza? Quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, as cadeias elas podem ser ainda normal ou ramificada. O que é normal? É quando as cadeias elas se encontram em uma sequência única. Elas não vão ter aquela famosa ramificação, ou seja, ela é como se fosse uma sequência só, como a gente observa aqui, ó. Uma única sequência, nem tem carbono para baixo, nem tem carbono para cima, ó. Uma única sequência. Já a cadeia ramificada, a diferença está aqui, ó. Por quê? Porque ela vai apresentar mais de uma ramificação, certo? Mais de uma ramificação. Aí aqui eu observo, ó, a sequência da cadeia carbônica, tá vendo? E, ó, uma ramificação. Então, essa é a diferença da cadeia normal para a ramificada. Outra análise aqui, ó, eu tenho o formato de um ciclo e aqui eu tenho o quê? Uma ramificação, né? Por quê? Porque está fora desse ciclo. Então, o que estiver fora dessa sequência, eu considero como ramificação. Então, pegaram aí qual a diferença da cadeia normal e da cadeia ramificada? Ótimo! Quanto à natureza dos átomos, podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneo, que é isso? Quando não possui átomos diferentes entre carbonos, ou seja, a cadeia é formada exclusivamente por carbonos. Observam, ó, não tem nenhum átomo diferente. Eita, professora, tem um oxigênio aqui embaixo, não é isso? Ó, esse oxigênio está entre carbonos? Não. Entre carbonos é se ele estivesse no meio da cadeia. E isso não está acontecendo, ele está fora da cadeia. Então, como ele está fora da cadeia, nós temos uma cadeia homogênea formada apenas por átomos de carbono. Enquanto que a cadeia heterogênea ocorre quando possui um heteroátomo. O que é esse heteroátomo? Esse heteroátomo, pessoal, é simplesmente um átomo diferente, certo? Quando a cadeia apresentar um átomo, desculpa aí, é porque a letra não fica legal, viu? Quando a cadeia apresentar um átomo diferente, como vocês observam aqui, ó, o oxigênio está entre carbonos. Então, quando esse átomo se apresentar entre carbonos, ele é considerado como heteroátomo. Então, apresentou esse átomo entre carbonos, nós temos uma cadeia considerada heterogênea, beleza? Quanto ao tipo de ligação, as cadeias podem ser saturada e insaturada. O que é uma cadeia insaturada? A cadeia saturada, certo? Ela vai ter apenas ligações simples. Pronto, resolveu o problema. Apenas ligações simples. Professora, mas aqui nós temos uma ligação tripla e uma ligação dupla, certo? Essa ligação tripla está entre carbonos? Não. Então, eu não considero, porque só é válido se for entre átomos de carbono. Mesma coisa acontece aqui, ó, a ligação dupla, ela está entre carbono e oxigênio. Então, eu também não posso considerar. O que eu tenho que analisar é essa ligação aqui, ó, entre carbonos. Então, entre carbonos só há ligações simples, cadeia saturada. Já a cadeia insaturada, ela vai apresentar pelo menos uma dupla, certo? Pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre átomos de carbono. Sempre a análise é feita entre átomos de carbono. Então, aqui eu observo, ó, aqui eu tenho uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. Então, se existe essa dupla ligação entre átomos de carbono, eu tenho, portanto, uma ligação ou uma cadeia insaturada. Fácil, né? Análise. As cadeias fechadas, elas podem ainda ser divididas em aromáticas e alicíclicas. Aromáticas, elas apresentam exclusivamente o formato do anel benzênico, certo? Esse anel, ele pode se apresentar de três maneiras. A principal característica deles é, observe aqui, ó, ele tem tripla ou dupla ligação, três duplas ligações. Então, essas três duplas ligações, elas são, ó, aqui, ó, uma, duas, três.
Então, essas 3 duplas ligações, elas devem ser sempre alternadas. Elas não podem ser juntas. Dupla ligação, não. Dupla ligação, não. Dupla ligação, não. Sempre alternadas. Principal característica do anel benzênico, que pode ser apresentada dessa forma de simplificada. Ó. Aqui dentro do anel você observa as 3 duplas ligações presentes, certo? Ou ainda dessa maneira onde o anel, ele está, essas três duplas ligações estão em forma de anel. Então, os anéis benzênicos, eles podem ser apresentados dessas 3 formas. Então, quando nós encontramos um composto desse, nós temos as cadeias denominadas de aromáticas. As cadeias acíclicas são as que apresentam uma cadeia fechada, em forma de ciclo, mas não são anel benzênico. Observe, são bem parecidas, são, né? Tem 6 carbonos, o mesmo formato, mas qual a diferença? Elas só apresentam uma dupla ligação. Então, se ela só tem uma dupla ligação, ela não é considerada aromática, ela é uma cadeia alicíclica, beleza? Aqui nós temos as cadeias aromáticas, né? As cadeias aromáticas, ou os anéis, né, eles podem também ser classificados como mononucleares ou polinucleares. Quando é que a cadeia é mono? Mono já está dizendo, pessoal, ó, mono é uma cadeia, ó, mono quer dizer o quê? Mono é uma cadeia, né, que ela vai apresentar, mono nos lembra ela vai apresentar um núcleo. Aqui nós temos, ó, quando apresentar um núcleo ou um anel, nós temos uma cadeia mononuclear. Já poli quer dizer o quê? 2 ou mais núcleos. Então, quando a cadeia apresentar 2 ou mais núcleos, elas são consideradas polinucleares. E as polinucleares podem ser isoladas, ó, ou condensadas. Quando é que elas são isoladas? Quando eu tenho 2 anéis, como vocês observam aqui, ó, 2 anéis, e esses anéis são separados por carbonos. Já a condensada é quando esses anéis eles são unidos, ó, pelos mesmos carbonos, certo? Então, essa é a diferença entre uma cadeia polinuclear isolada e uma cadeia polinuclear condensada, certo? Resumindo o que nós acabamos de estudar. Devido a uma grande quantidade de compostos aromáticos conhecidos atualmente, ocorreu uma divisão dentro dos compostos orgânicos. Compostos alifáticos são as cadeias abertas, os compostos alicíclicos são os compostos de cadeias fechadas, mas não possuem anel benzênico, e os aromáticos são os compostos de cadeias fechadas formados exclusivamente por anéis benzênicos. Gostaram do resumão? Show! Agora é a vez de vocês. Vamos exercitar? Vamos só classificar rapidamente aqui essa cadeia. Aqui nós temos, tentar escrever, uma cadeia fechada, mas pelo formato dela, ela é o quê? É uma cadeia aromática, né? A escrita fica muito ruim, eu vou só dizer, certo, pessoal? Então, é uma cadeia aromática. Essa cadeia aromática, ela é homogênea, observe que tem só carbonos. Ela é insaturada, né, porque ela tem duplas ligações. Então, nós temos uma cadeia homogênea, uma cadeia insaturada, uma cadeia aromática, certo? E uma cadeia normal. Aqui nós temos a classificação da cadeia. Já essa outra cadeia aqui, vamos observar a cadeia principal, né? Para isso eu preciso identificar qual é a maior sequência. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Vamos analisar se existe outra cadeia maior? Então, vamos aqui, ó. Começando por esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não existe, né? A maior sequência é essa daqui, ó. Então, eu considero aqui como uma cadeia principal. Tudo que estiver fora dessa cadeia, pessoal, vai ser o quê, ó? Carbono, né? Eu considero carbono. Tá aqui, ó, ramificações. Então, vamos classificar. Então, essa cadeia ela tem extremidade, é uma cadeia aberta. Essa cadeia, ela tem ramificações. Então, ela é uma cadeia ramificada.
Essa cadeia tem insaturações, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Uma dupla ligação aqui e outra aqui. Então, a cadeia ela é insaturada. Então, a cadeia é aberta, ramificada, insaturada, mas entre os átomos de carbono não existe nenhum elemento diferente. Então, nós temos uma cadeia homogênea, ok? Então, é isso. Isso é classificação das cadeias. Fácil observar, analisar detalhadamente o que foi colocado aqui, certo? E todo esse conteúdo vocês vão encontrar no capítulo 1 do livro de vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Tudo de bom. Até a próxima.